o grande segredo das apresentações enviadas por e-mail. Qual o grande segredo visualmente desses slides aqui? O que que faz essa transformação ser tão gritante? Óbvio, tem ali o template padrão do PowerPoint, né? Não tem uma identidade visual, é só um template, tem que estar na identidade visual, tem que ter uma paleta de cores bem definida, nesse caso do Minimiza, tem que estar nas fontes. Inclusive, se você estiver fazendo a apresentação para uma empresa, tem que estar na identidade visual da empresa. Mas tem um segredo muito grande aqui que torna um slide como esse ainda minimalista, o segundo, ter uma cara bem profissional. O segredo tá aqui. A diagramação. Basicamente, diagramação é realmente a forma como você vai organizar os elementos no seu slide. Não adianta nada você, caraca, eu vou colocar um ícone, é mó legal, formando tipo um gráfico, pô, beleza. Mas não adianta você colocar isso se você não souber a forma de colocar as informações no slide. Tem vários segredinhos aqui em volta desse grande segredo. A diagramação é o grande segredo, e aí tem alguns conceitos de design que vão ser muito importantes para vocês conseguirem deixar os slides de vocês com uma cara profissional. Mesmo vocês não sendo designers, mesmo não usando Photoshop, nada disso, só com PowerPoint ou o software que vocês preferirem. Google Slides, que for. Esse slide aqui foi criado no Google Slides, inclusive. É esse aqui do Minimiza. Então, quais são esses conceitos aqui que vão fazer muita diferença? O primeiro é hierarquia. Hierarquia é fundamental. A hierarquia, inclusive, é o conceito de design que está mais ligado com a parte do gostosinho de ler, com a parte do roteiro, do conteúdo da apresentação. A hierarquia é uma interseção entre o roteiro e o visual. Hierarquia que é o quê? O que eu quero chamar mais atenção no meu slide? Olha nesse slide anterior. Praticamente todas as informações têm o mesmo peso, o mesmo grau de importância, os números ali não têm relevância. Olha a diferença nesse aqui, como os números têm destaque. Isso é hierarquia. Os blocos que eu crio chamando mais atenção, a mudança de cor. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu coloco em negrito, ali o gráfico tá em outra cor. Os números estão bem em evidência. Quando a gente fala de apresentações de resultados, de relatórios, de reportes que tem muitos dados, o número é a estrela de uma apresentação de resultados. O número tem que estar em evidência. Ali, ó, 38%, 62%, 120%. O 120% ali relacionamento podia estar até em outra cor. Seria melhor ainda. O número tem que ser estrela, o número tem que ser o que chama mais atenção. E na hierarquia isso é muito importante. Ali no gráfico eu coloco o número em evidência, ali em relação à meta. Hierarquia é usar isso, é você colocar as informações que você quer chamar mais atenção dentro do conteúdo, e não de uma forma previsível. Aqui, ó, nesse primeiro bloco eu tenho o título chamando mais atenção, nesse segundo bloco eu tenho a parte do gráfico, nesse terceiro eu tenho outro gráfico aqui. Além disso, uma coisa muito legal de fazer com hierarquia também, e é fundamental, e isso aqui é muito mais para um relatório do que uma apresentação, é destacar algumas frases em negrito, porque no relatório tem muito texto, e aí quando você tem um texto todo numa mesma formatação, fica muito mais cansativo. Quando eu coloco algumas palavras, algumas frases em negrito, eu consigo fazer uma leitura dinâmica, fica muito mais agradável de ler esse texto, fica muito mais confortável, fica muito mais gostosinho de ler. Por isso que eu falei que a hierarquia é um meio termo entre a parte do roteiro e a parte visual. Ele é a interseção entre os dois. Destacar algumas frases torna o seu texto muito mais confortável de ler. Hierarquia é um conceito fundamental quando a gente fala de design. Principalmente um relatório que tem muito texto, tem que usar muito bem a hierarquia, não colocar aquele bloco de texto. Porque se você pega, por exemplo, um documento de Word, o relatório é o meio termo entre uma apresentação e um documento. O documento é o quê? É aquele texto. Varre aquele monte de texto, né? Em sequência. É muito chato, é muito cansativo de ler isso. Se você bota ele no PowerPoint, destacando algumas coisas, colocando em outra cor, destacando algumas frases, você torna esse texto muito mais agradável. Parece até que tem menos texto do que tem. O que for menos relevante, coloca uma fonte menor, que for mais importante, coloca uma fonte maior. Faz esse jogo. Quem usa muito bem hierarquia, se a gente for pensar, uma revista. Revista usa bem hierarquia. E revista é como se fosse um slide com muito texto. Coloca lá a chamada em destaque, depois tem um subtítulo, aí depois coloca uma imagem aqui. A revista brinca muito bem com isso para fazer uma leitura dinâmica. É a mesma coisa aqui. Olha a diferença do slide sem hierarquia. Gente, aqui eu tenho a mesma identidade visual, eu tenho a mesma fonte, tô usando os mesmos gráficos ali que são super bonitos, mas olha o poder da hierarquia. Olha esse bloco de texto como dá preguiça só de pensar. Hierarquia é um conceito extremamente importante quando a gente fala de relatórios, de materiais autoexplicativos. Vamos pro próximo conceito aqui, que eu acho que é um conceito bem óbvio. Alinhamento, né? A gente tem que ter um slide bem alinhado. Eu posso alinhar o texto centralizado. Centralizado dificulta a leitura. O justificado também atrapalha a leitura. Para um documento de Word é bom, mas para um relatório
não funciona legal o texto justificado. O texto, assim, alinhado à esquerda é sempre a melhor opção, é sempre a melhor forma de ler. E não só o texto, mas a gente alinha aqui o gráfico com o texto. Ter um bom alinhamento faz diferença. Aqui o 38% está alinhado com 62%, que está alinhado com o primeiro semestre, com o segundo semestre. É importante as coisas estarem alinhadas no slide. Isso traz um profissionalismo maior para a apresentação. É importante ter essa preocupação, ter esse cuidado. Olha a diferença para um texto, não só as informações desalinhadas, mas eu usando um alinhamento centralizado. Olha como é muito pior para ler o alinhamento centralizado. Olha a diferença entre um slide e outro, e é o mesmo slide. Olha a diferença de um slide desalinhado e um slide bem alinhado. Olha a diferença que isso faz. E o último conceito para a gente diagramar, ou seja, organizar os elementos, o conteúdo do slide da melhor forma, o último conceito muito importante se chama margens. Deixar uma margem no slide. Eu não sei o que acontece. As pessoas fazem muito isso, mas na engenharia, os alunos de engenharia, eu acho que aprende a otimizar. Engenharia de produção aprende a otimizar. Então a galera lá da faculdade queria otimizar o máximo possível o tamanho do slide. Não, dá pra aumentar um pouco mais esse texto, dá pra aumentar um pouco mais isso aqui. Colocava tudo o maior possível no slide. Gente, não tem por que colocar as coisas tão grandes no slide. Ainda mais o relatório que vai ser lido. Não precisa, diminui um pouco o tamanho das coisas, não precisa estar tudo enorme no slide. A margem é isso. Deixar uma margem em volta. Tá vendo que tem um espaço em branco em volta? Deixar um espaço em branco. Deixar um espaçamento entre os blocos aqui. Não precisa estar tudo tão apertado. Não precisa tentar otimizar o espaço do slide. Olha a diferença aqui de um slide com margem e de um slide sem margem. E aí a mesma coisa, o mesmo exemplo. Olha isso. Olha a diferença. Para mim, esse é o mais gritante. De como uma coisa tão simples, um detalhe, né? Só que a gente tem que mudar esse olhar. A gente precisa ter mais exemplos, colocar isso em prática, de como essa mudança no olhar faz diferença no nosso slide. Olha isso. Esse aqui se sente sufocado, né? O da esquerda. Você se sente sufocado. Você fala, caraca. Mas, gente, essa é a realidade. A pessoa vai falar pra mim, pô, Breno, mas caramba, mas qual site? Qual sei lá o quê? Eu falo, você tá fazendo o básico primeiro? Primeiro tem que fazer o básico. Não adianta querer, pô, você colocou um gráfico ali super bonito, incrível, super legal. Mas, cara, você tá fazendo o básico, né? Tem os espaços em branco ali, tá colocando a margem, tem hierarquia, sabe? Tem que fazer o básico primeiro. Por isso são os conceitos básicos de design. Tem que saber fazer o básico direito. As pessoas acham que design é mexer no Photoshop. Design, gente, é aprender isso. Photoshop é uma ferramenta. Assim como o PowerPoint também é uma ferramenta e tem vários recursos incríveis no PowerPoint. Mas primeiro, precisa saber fazer o básico.